Você tem um propósito na tua vida. Eu costumo dizer, querido, que o Senhor, muitas das vezes nós falamos, Senhor, Ele nos deu a graça de graça. Mas eu quero te dizer que ela não é de graça. Pastora, que absurdo a senhora dizer que não é de graça. Ela não é de graça. Sabe por quê? Quando ela vem sobre você, quando você recebe essa graça e toma posse dela, você tem uma missão de cumprimento sobre a tua vida. E Deus tem ministrado no meu coração a esse respeito. Qual o propósito de você estar vivo? Como eu falei muito mais, e eu fiquei essa semana pensando, Senhor, quantos livros eu já assinei e botei o meu carimbo lá de óbitos que foram embora. Porque o paciente, quando morre, tem um livro que você preenche nome, idade, horário de óbito, e lá você coloca o seu carimbo. Pode sentar, querido. E eu pensei, Senhor, quantos mais? Porque isso já não está mais me fazendo bem. E nesse dia, nesta manhã do meu aniversário, ao qual o meu carimbo foi lá nesse rapaz de 37 anos. E eu falei, nossa, Senhor, que presente de aniversário. E ele falou, olha, é para você entender. Por que eu tenho te deixado viva? E aí eu lembrei de uma palavra que o pastor Jardel havia falado no sábado. Onde Paulo, ele diz que estar vivo é muito bom, mas morrer é muito mais lucro do que estar vivo. Mas ainda assim, Paulo, ele não queria morrer, porque ele sabia que existiam muitos que ainda não conheciam Jesus. Então Paulo queria estar vivo, não para si próprio, mas sim para o alcance de numerosas almas para Jesus. Porque o morrer para ele era lucro, era melhor. Estar com Jesus é melhor. Se você não pensa assim, é melhor você rever, porque ir com Jesus, com certeza é melhor. Não que estaremos ansiando pela morte, mas sim por aquilo que nos espera, que nos aguarda. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E o meu acordo contigo ainda está de pé. E eu ainda quero. E quando foi, na segunda-feira, né, pastor? A advogada me mandou uma mensagem. Fala assim, Dona Natália, a sua aposentadoria é viável, tá? Eu já estou dando entrada no processo. Tudo vai de acordo com aquilo que está inclinado no seu coração. E Deus vai confirmando todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Essa é a minha pergunta para você nesta noite. Nós vamos neste momento orar pela nossa casa, orar pela nossa família. Quantos aqui têm clamado por almas e vidas de pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família, mas que muitas vezes não têm escutado verdadeiramente a voz do Espírito Santo no propósito que Ele deseja te colocar? Muitos nos dias de hoje querem escutar a voz
que é desejável e aprazível a si. E nos dias de hoje, muitas igrejas estão vazias exatamente porque tem muitos altares que não vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E tem muitas pessoas peregrinando pela terra de igrejas em igrejas, no anseio de ouvir aquilo que elas desejam escutar. Quando João Batista pregava no deserto, anunciando que o Filho do Homem estava chegando, ele não dizia para as pessoas aquilo que elas queriam ouvir, mas ele exortava elas a dizer aquilo que elas estavam fazendo de errado. E quando dizemos para você, Jesus está voltando, não está diferente. Assim como João Batista, ele pregava no deserto, querido, nos dias de hoje, não parece que estamos numa cidade, mas estamos pregando no deserto. A voz está clamando. A voz está clamando. Mas não tem vida. Não tem vida. E eu quero te perguntar nesta noite: você tem ouvido a voz que está clamando no deserto? Porque essa voz quer te dar, querido, uma vida. E essa vida não está restrita a essa terra. Essa vida está restrita a uma vida eterna. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento pela nossa casa, pela nossa família, clamar por esta localidade. É o momento que essa igreja, ela sempre tem como um costume de orar por família, todos os cultos. Talvez você tenha alguém que está no hospital, talvez você tenha alguém que está de luto. Nós sabemos, essa igreja perdeu 2 membros em 2 dias. O campo, né? Neste momento, os nossos pastores presidentes estão de luto, porque a mãe da pastora morreu, faleceu. Então, neste momento, a gente vai orar a Deus, para que Deus console corações. E nesta noite, o Espírito Santo ministrou meu coração. Nesta noite não, de ontem à tarde, eu até conversei com a minha sogra, que eu estava com o meu coração apertado, entristecido, e Deus falando comigo, porque muito se diz 2021, 2020 ainda não acabou, você tem muitas bênçãos que ainda podem chegar até a sua casa, que ainda pode chegar até você. Mas o Senhor falou no meu coração, tem muita gente que não vai chegar em 2021, minha filha. Tem muita gente que vai ficar lá, vai ficar em 2020 e não vai passar para 2021. E a lágrima desceu e eu falei, Senhor, quantas pessoas enlutadas, quantas perdas. E muitas das vezes estamos comendo, bebendo, vivendo, como se o caos não estivesse ao nosso redor. O Senhor, Ele nos dá sim a graça e a paz. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Ainda que nós venhamos a extrair a paz que excede todo o entendimento, eu quero te confrontar nesta noite. Será que você tem chorado com os que choram? Será que você tem consolado os que têm se perdido ao longo do caminho? A Bíblia, ela não mente, querido. Que nós possamos neste momento, fique de pé, igreja. Que você nesse momento venha sondar o seu coração. Peça ao Espírito Santo para trazer a memória, não só aquele que está dentro da sua casa perdido, porque muitas das vezes nós temos uma oração egoísta, uma oração egocêntrica, totalmente voltada por aquilo que é benefício para nós.
Mas eu quero que você faça essa oração, querido, pedindo ao meu Espírito Santo, aquele que Ele está te trazendo à memória neste momento e que precisa da tua oração. De repente não é alguém que está dentro da tua casa, mas pode ser um amigo mais chegado que irmão. De repente não é o seu filho ou sua filha, mas pode ser alguém que trabalha com você. Pode ser alguém que mora do seu lado. O Senhor nos desperta uma compaixão que era dele, para conosco. E você nesse momento você vai orar, querido, orar neste momento ao Senhor que Ele venha. Que Ele venha, porque quando você não clamar, o Senhor diz o anseio dEle. É tanto que nós venhamos a clamar, porque se nós não clamar, querido, até as pedras clamarão. Então, querido, para você entender o quão o Senhor anseia o nosso clamor, o quanto o Senhor anseia que nós venhamos estar falando com Ele. Fala com Ele, querido. Fala com Deus. E eu quero te dizer, querido, que muitas das vezes nós damos uma conotação ao Senhor como se Ele fosse um amigo. É legal isso, mas o Senhor é muito mais que amigo. Amigo não entrega a vida dele por você. Amigo não dá a vida dele por você. Amigo não entrega o filho dele por você. Portanto, querido, coloque Deus no patamar que é dele. Porque Ele te ama, Ele te chama, e Ele deseja um relacionamento paternal contigo. Não é só um relacionamento de amigo, Deus deseja um relacionamento paternal com você. Então, filho, fala com Ele, seja íntimo dEle, com o Pai. Não só com o amigo. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, Tu estás aqui neste lugar. E nesse momento nós estamos orando, Senhor, por famílias. Famílias que estão representadas aqui. Famílias que não estão representadas aqui, mas estão com seus representantes. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, até, Senhor, tocar. E verdadeiramente possamos neste momento chamar a Tua atenção para este lugar. Com a nossa oração, com o nosso clamor. Senhor, escuta a nossa voz. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor se fará presente. E dentre este testamento e esta palavra, Senhor, nós reivindicamos a Tua presença neste lugar, na qualidade de filhos Teus, Senhor. Pai, nós queremos o Teu consolo, nós queremos o Teu abrigo, nós queremos, Senhor, o Teu afago neste momento. Aqueles, Pai, que perderam os seus, nós desejamos, Senhor, que o Senhor venha tocar com a Tua cura, porque o Pai e a Mãe, diante de uma proximidade, com o seu sopro faz sarar a ferida. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos aqui neste lugar, que o Senhor toque, Pai amado, no caído, no ferido, que o Senhor faz ressuscitar o morto, que o Senhor venha tirar do leito aquele que está no hospital, que o Senhor venha arrancar a dor de luto daquele que perdeu o seu ente querido. E que possa, Senhor, transformar em experiências de memórias de alegria. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, toma a Tua igreja nas Tuas mãos.
Toma cada família, Senhor, aqui representada. Toma essa localidade nas tuas mãos, e que esta igreja esteja aqui não somente com um rótulo ou como uma placa, mas seja uma igreja, Senhor, que venha fazer a diferença neste lugar. Que venha, Senhor amado a Deus querido, ansiar por almas, assim como o Senhor ansiou. Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor está trabalhando, e nós queremos, Senhor, ter o benefício de ser os seus agentes, de ser aqueles que têm a tua identidade, a tua carteira, a tua autoridade sobre nós. Aonde nós viemos a chegar, Senhor, venhamos verdadeiramente ter a carteira, Senhor amado a Deus querido, devida do teu reino, a carteira do céu. E venhamos verdadeiramente estabelecer a tua presença, não dando, Senhor amado Deus querido, espaço a principados e potestade, mas sim a tua luz neste lugar. Eu te peço nesta noite, Senhor, toma essa localidade. Toma, Senhor, a boca de fumo. Toma, Senhor amado a Deus querido, cada viela. Vai tomando, Senhor, cada espaço deste lugar. E que o Senhor possa encher os nossos corações de intrepidez, de autoridade. E Pai, que o possa cada dia, Senhor, estar fazendo a tua vontade. Toma, Senhor, cada clamor. Toma cada oração nesta noite. Toma nossas famílias nas tuas mãos. Eu te peço nesta noite, e eu te agradeço, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Pode se assentar, querido. Hoje nós temos um batizando que vai estar realizando a sua primeira Santa Ceia, né? Aleluia. E eu quero convidar o nosso irmão Douglas para estar aqui trazendo uma saudação da parte do Senhor. Aleluia. Deus tem pressa, querido. Deus tem muita pressa. Pode subir aqui, querido. Deus tem pressa. A promessa já está se cumprindo. Ele tem pressa. Sauda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Eu vou estar ministrando sobre a palavra de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Aquele que encontrou, diga amém, por favor. Então diz a palavra assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Deus ministrou essa palavra no meu coração hoje. E, irmãos, eu confesso a vocês que eu estou um pouco nervoso,
porque tem um pouco de tempo que eu não tenho essa oportunidade de falar com o povo de Deus. Eu voltei recentemente, eu sofri um acidente, que eu fiquei em coma 5 dias, eu fiquei 2 semanas internado, e Deus falava comigo o tempo todo, irmãos, que era tempo de voltar, era tempo de se arrepender, pela honra e misericórdia do meu Deus. Eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui para contar esse testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu sou muito grato a essa família que Ele me deu. Muito grato por Ele ter me dado a oportunidade de estar aqui vivo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, meu Pai. Irmãos, o que eu passei, só Deus sabe como estava meu coração naquele hospital. O quanto Ele trabalhou na minha vida. E recentemente eu passei pelas águas, irmãos. Foi a melhor sensação da minha vida. Oh, meu Deus. Irmãos, eu estou um pouco sem jeito. Espero que na próxima vez que eu tenha a oportunidade de estar aqui ministrando, estar falando um pouco da palavra de Deus, que eu possa estar mais à vontade, irmãos. E que assim eu agradeça a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus é bom. Fala para o teu irmão, Deus é bom. Ainda que nós não venhamos a entender naquele momento o que está acontecendo, existe um plano. Fala para o teu irmão, existe um plano. Existe um projeto. Não morreu. Porque às vezes a gente olha, parece que está tudo acabado, que não vai acontecer, né? Mas o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, pode passar 4 anos. Mas uma hora Ele vai fazer cumprir. Aleluia. Então, querido, que você possa estar atento ao propósito de Deus sobre a tua vida. Aquilo que Ele quer te usar nessa terra como instrumento da glória dEle, da honra dEle. E que você pode se permitir a isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar passando para o pastor. Amém? Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, para a amada igreja, amém? Queria que você se colocasse de pé só um instantinho.
pegue a sua palavra, palavra de Deus que está sobre a sua posse. Abra em Eclesiastes, capítulo de número 3. Douglas, enquanto você estava aqui falando, eu percebia você de cabeça baixa. A gente sabe que dá nervoso, né? Primeira vez que a gente vai falar, né? Mas o Senhor falava comigo que esse processo de timidez vai passar. Mas Ele fala para você essa noite, para você andar de cabeça erguida, porque Satanás fez você andar muitos anos de cabeça arriada. E uma das coisas que Satanás gosta de fazer é isso conosco. Principalmente nós que, de alguma forma, tivemos na presença de Deus, ouvimos a palavra de Deus, adoramos ao Senhor, mas por conta da nossa humanidade, nossa carnalidade, a gente decidiu dar aquele passeio no mundo, né? E quando a gente vai dar esse passeio no mundo, quantas e quantas vezes o Espírito Santo nos deixa envergonhado. Não que o Espírito Santo goste de nos deixar envergonhado, é porque a nossa atitude é que envergonha o Espírito Santo. É como se fosse a gente num ato de pecado e a gente sentia a presença do Espírito, e por andar pouco com Deus, saber que Deus está em todo lugar, a gente saber que Deus está vendo o que a gente está fazendo. E aí automaticamente a gente arreia a cabeça. E todas as vezes que arreávamos a cabeça no mundo, só quem se alegrava é Satanás, porque é ele que gosta de nos ver de cabeça arriada. Só que quando a gente vem para Cristo e começa a seguir os procedimentos que a Bíblia nos orienta e aquilo que a igreja nos proporciona em termos de palavra, conhecimento, crescimento, batismo, andar com Cristo, a gente aponta para Satanás o tempo todo que Jesus venceu por nós lá na cruz do Calvário e que a acusação já cai por terra. Aí é Satanás que não aguenta mais ver você andar de cabeça erguida, porque não tem mais nenhuma acusação contra a tua vida. Amém? Então daqui para frente serve para você e serve para qualquer um que está aqui. Erga a sua cabeça. Fala para o irmão que está do teu lado. Erga a sua cabeça, porque Jesus já pagou teus pecados na cruz. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Você abriu sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Se você abriu, você diga amém. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou repetir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você ouviu essa palavra e me acompanhou na leitura, glorifica a Deus e assente dando glórias ao Senhor, amém? Pode se assentar. Hoje colocamos o nosso culto de Santa Ceia e não tínhamos feito, né, a nossa Santa Ceia, deixamos para hoje. E só pelo que já houve aqui, pelos louvores que foram entoados, por tudo aquilo que a nossa pastora falou e pelo testemunho do nosso irmão Douglas, eu poderia abrir a Bíblia, citar João 3,16 e dizer para vocês que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu poderia fechar a Bíblia, fazer uma oração e a gente ir direto para a ceia. Amém? Amém ou não amém? Eu poderia ou não poderia? Porque o João 3,16 ele é uma mini Bíblia. Quem não entende João 3,16 provavelmente não vai entender a Bíblia. Mas quem entende João 3,16 vai entender o propósito da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E
juntamente com o pensamento da pastora, ela não sabe nem o que eu vou ministrar. E eu, na verdade, eu não tenho uma mensagem específica, eu tenho textos bíblicos que arderam no meu coração durante 2 semanas. Porque, como eu falei aqui no último culto, os irmãos sabem, quem estava aqui, eu fui acometido de uma enfermidade recentemente. Isso me entristeceu muito. Mas Deus me deu um privilégio de estar com pessoas, também com alguns problemas. E o interessante é que diante desses problemas, o Senhor me usou para algumas delas. E me usou de uma forma muito simples. Não foi com revelação, não foi com eis que te digo. Foi numa conversa sadia, onde no meio da conversa esses versículos vieram à minha mente. Alguns eu lembrava onde estava na Bíblia e outros eu não lembrava, mas eu lembrava do versículo. E por essas duas oportunidades eu tive o privilégio de falar sobre eles. E eu quero citar alguns versículos e em cima deles a gente vai dar sequência naquilo que Deus quer falar aqui nesta noite. Posso ouvir um amém da tua parte nessa noite? Então nós lemos em Eclesiastes 3, verso 1, que tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O Senhor ele vai falar que há tempo, que tem um tempo determinado para tudo. Ele não fala que há tempo determinado para o trabalho, ele não fala que há tempo determinado para a saúde, ele não fala que há tempo determinado para a família, não. Ele fala que há tempo, que tudo tem seu tempo, tudo. Fala para o irmão que está do teu lado, tudo. Tudo que envolve a tua vida tem um tempo determinado. E ele vai dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então a gente sabe, a gente vai aprender aqui que nós não nascemos por um acaso. Fala para o irmão que está do teu lado, você não nasceu por acaso. Você nasceu por um propósito. A pastora Natália está falando aqui de quantas vidas estão se perdendo por conta desse problema. E quantas vidas estão se perdendo, quantas vidas estão morrendo sem entender qual é o seu propósito. Eu costumo dizer que quando o crente, o servo de Deus, ele entende qual é o propósito dele nessa terra, ele voa. Mas há aqueles que Deus já falou qual é o propósito, mas fica empacado, não avança. Às vezes nos preocupamos muito com quantas pessoas vamos ganhar, e às vezes isso nos assusta, porque a gente tem pregado o Evangelho, e as pessoas não têm, de uma certa forma, aceitado o Evangelho do Senhor. E eu quero falar algo para você. O Evangelho de Cristo, ele é genuíno, amém, irmão? Ele é na essência. É que em paralelo corre um Evangelho de suborno, corre um Evangelho do aceitação, aquele Evangelho paralelo. Esse não edifica em nada. Esse faz muito barulho. Esse faz muita papagaiada, mas esse não ganha ninguém, não guarda ninguém, não cuida de ninguém. Esse evangelho é um evangelho paralelo, mas existe um evangelho do Senhor que ainda se segue no padrão da essência. Às vezes a gente se preocupa, hoje tem mais gente saindo da igreja do que a gente ganhando as pessoas para Jesus. E às vezes isso nos assusta como líderes e como servos de Deus, pelo tempo que a gente tem passado no evangelho do Senhor. Isso às vezes nos assusta. Eu quero falar algo aqui para você. Os últimos dias, conforme nós estamos vivendo, conforme diz a Bíblia, ele vai apontar para uma apostasia. Ele vai apontar para um esfriamento. A igreja apontada, a 7ª igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, vai apontar como uma igreja fria, uma igreja morna. Então, não adianta a gente ir contra a palavra de Deus. Eu não estou falando isso aqui para te desmotivar e você sair daqui e dizer, bom, o pastor Cleito já falou, então eu não preciso mais pregar para ninguém, porque ninguém vai aceitar Jesus. Eu quero falar para você, teve profetas na terra que pregou para um povo 40 anos e o povo não deu a mínima ideia, não deu a mínima atenção, e Deus mandou pregar. Então
Então a gente não pode mudar aquilo que Deus está colocando no nosso coração, porque aquilo que Deus coloca no nosso coração, a gente entende como essência de Deus. E se o Evangelho de Deus está sendo propagado no nosso coração, receba ele como uma essência, e toda a essência, ela vai inalar um bom cheiro, amém? Então você vai começar a dar testemunho, porque existe um cheiro, sabe, é suave, um cheiro bonito, um cheiro legal em você, que é a essência do Evangelho de Cristo. Existe algo dentro de você muito especial. Existe um tesouro dentro de mim e você. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Começa a inalar isso para as pessoas. Algumas não vão vir naquele primeiro momento, podem vir num segundo momento. De repente você está deixando de pregar para alguém, e essa pessoa, ela pode receber uma palavra que no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de profunda, sabe, perda na sua vida, ela pode lembrar dessa palavra que Deus colocou no teu coração, essa brasa viva que eu costumo falar no altar, que é a palavra de Deus, que a Bíblia diz que ela não volta vazia. O Senhor, Ele é muito claro. A palavra dele é verdadeira. Ele vai dizer que ela não volta vazia. A palavra lançada, ela não volta vazia. Eu não sei qual é o efeito que ela vai provocar nas pessoas, mas ela vai provocar algum efeito. Então a Bíblia vai dizer aqui que tudo tem seu tempo determinado. Você vai trabalhar, você vai crescer, você vai se alimentar, você vai se cuidar, você vai cuidar da tua família, você vai conquistar, você vai ser uma pessoa realizada. Porque há tempo para todas as coisas e existe um propósito nesta terra. E nessas minhas conversas com meus amigos, eu falei para eles, porque no próprio contexto vai dizer que há tempo de... Eu vou ler para você para não ficar nas minhas palavras, a partir do verso 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. A Bíblia vai continuar dizendo: há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e é tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar o tempo e afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar o tempo. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, Salomão, ele foi muito específico, que há tempo para realmente tudo. E ele vai colocar algumas coisas principais. Porque às vezes a gente olha para Deus e fica perguntando: por que morreu? Morreu porque é tempo de morrer. Quem está entendendo isso? Porque senão a gente vai começar a perguntar: então por que nasceu? Porque a Bíblia diz que é tempo de nascer. Vocês estão entendendo onde eu estou tentando chegar? É tempo para tudo. Muitas das vezes a gente fica questionando a Deus o porquê de algumas coisas estão acontecendo. O camarada pega uma enfermidade e ele fica perguntando: mas por quê? Logo eu. Porque é tempo de você ter. Eu estava diante de um amigo e a gente conversando, e ele falando, ele teve um problema e ficou muito ruim. Teve que largar o trabalho dele para se cuidar, e começou a se cuidar. E quando começou a ficar um pouquinho melhor, a mente dele preocupada nos ganhos, a mente dele preocupada nas contas, a mente dele preocupada em um monte de situação. E aí ele voltou a trabalhar antes do tempo previsto. E o que acontece com ele? Ele volta a ter o mesmo problema de novo. E eu conversando com ele, ele disse: eu fiquei tão preocupado com as coisas. Eu falei: cara, tu não entendeu que Deus quis te parar? Quem está entendendo, diga amém, por favor. Porque quando a gente não dá ouvido, Deus para, irmão. Tu não entendeu que Deus queria parar? Ele realmente, agora eu entendi. E o diagnóstico da segunda vez que ele teve problema, o médico falou para ele: cara, você não fez o repouso que era necessário. É uma situação grave, você tinha que ter um repouso melhor.
Hoje ele voltou, está melhorando, mas já não fazendo como fazia, sabe? Delegando lá para o ajudante fazer o que tem que ser feito, porque ele depende daquele trabalho dele. Ele é patrão dele mesmo, ele é dono da empresa dele. Então, quando a gente não dá muito ouvido a Deus, a respeito de respeitar esse tempo, Deus ele acaba nos parando para poder tirar uma atenção nossa. Porque a gente vive um mundo de muita correria, um mundo de muita oportunidade, muita vantagem, muito favorecimento, essa é a palavra que eu queria encontrar. E a gente acaba esquecendo que existe tempo. Quantos amigos eu tive que trabalhavam, e os filhos crescendo, sabe? E perdiam seus casamentos, perdia filhos para as drogas, sabe? A família começava a se destruir, e a maior arma que Satanás gosta de usar é justamente a nossa família. Ele aproveita as brechas, ele vai destruindo, porque a família, conforme diz, a própria sociedade diz que a família é a base da sociedade. Eu não consigo estar bem se minha família não está bem. Eu até faço, eu até trabalho, eu até vou e volto, mas se a minha família não está bem, eu tenho um problema sério dentro da minha casa. Então Satanás aproveita disso e vai destruindo. E por que vai destruindo? Porque nós não estamos tirando tempo para cuidar dos nossos. Tempo de dar atenção, de conversar, de orientar. E a gente vai perdendo tudo isso. E aí eu queria que você abrisse agora a tua Bíblia, que eu vou citar para você os versículos que o Senhor foi me lembrando. Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7, verso 14. Eu vou ler para a gente não perder tempo. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. E a dificuldade do homem hoje é justamente lidar com essas duas circunstâncias totalmente diferentes, totalmente adversas. Porque buscamos prosperidade, nós não vamos ser hipócritas. Estamos aqui em busca da nossa salvação, sim ou não? O objetivo do ser humano é a salvação, amém ou não amém? Mas todo mundo busca uma prosperidade. Todo mundo busca uma casa, todo mundo busca um bom emprego, todo mundo busca uns bens materiais para dentro da nossa. Quem é que não quer um sofá legal? Ontem eu comprei uma geladeira, irmão. Comprei, Nelson, comprei que eu não aguentava mais. Nelson já tinha mexido, um outro amigo já tinha mexido. Geladeira antiga do nosso casamento, né, amor? Brincando aí o quê? 28 anos, né? Eu vou falar aqui, os irmãos vão rir. Eu botei a mão nela, eu falei assim: faz isso comigo não, irmão. Tá chegando o Chester aí, o Peru. Tu vai me deixar na mão agora? E é como se ela falasse assim para mim: pô, me aposenta, eu não aguento mais. Tanta geladeira nova aí, cara. Deixa de ser pão duro. Eu falei: amém. Recebi. Quem que não quer uma bênção dessa? Quem que não quer um carro? Quem que não quer? Vamos ser hipócritas. A gente só não pode ter isso na frente da salvação, mas faz parte. Faz parte. Na minha última mensagem eu falei aqui que precisamos ter cuidado quando a adversidade chega. Porque às vezes a gente até se prepara para a bênção, para a prosperidade, mas a maioria das vezes nunca estamos preparados para a adversidade, quando na verdade deveríamos estar preparados para a adversidade. Porque Jesus ele vai dizer que no mundo teríamos muitas aflições, mas que éramos para ter bom ânimo, porque ele venceu. E quando a gente olha para Jesus, eu falei isso aqui na última mensagem, a gente olha para Jesus e a gente vai ver uma série de aflições. Você vai ver uma aflição de Jesus no Getsemane.
algumas horas antes dele ser levado. Ele vai até dizer: Senhor, se for possível, me passa esse cálice, né? Se fosse eu e você lá no Getsemane, né, na condição de Jesus, a gente ia dar uma olhadinha para trás e falar: tem 3 otários dormindo ali, bota eles nessa cruz. Eu já chamei eles para acordar várias vezes, eles dormem toda hora. Quem está entendendo? Será que Pedro aguentaria? Será que João aguentaria? Será que Tiago aguentaria? Porque Judas não aguentou, já meteu o pé. Então, como a gente se comporta na adversidade? Porque às vezes a gente se comporta tão mal na adversidade, mas quer tanta prosperidade. Às vezes a gente reclama tanto, irmão. Às vezes a gente chia tanto. Sabe, eu saí de casa tão frustrado naquele dia que eu conversei com esse meu amigo, tão chateado, me sentindo mal ainda, o corpo físico ainda sentindo os efeitos do mal. Sabe, e aí eu fui até lá, e quando eu cheguei até lá, eu comecei a ouvir também, sabe, as dificuldades do problema que ele está passando. E aí o Senhor me colocou diante de uma outra pessoa, e diante dessa outra pessoa, eu também percebi que essa pessoa também estava com muita dificuldade, e o Espírito Santo falando comigo: ei, isso é motivo de você entender e compreender que a adversidade vai dar em todo mundo. Todo mundo vai ter. Essa semana eu fui comprar a tinta que estava faltando lá na C&C, encontrei a diaconisa Vânia e uma amiga dela estava lá. E a diaconisa Vânia, eu não sabia nem do problema. A diaconisa Vânia falou assim para mim: pastor, ora pela minha amiga, porque ela está passando, e está passando mesmo, passando um dobrado. E ali o Senhor começou a me usar esses versículos, vários versículos que eu vou citar aqui. Eu acabei de citar os versículos, e a gente entra numa noia de: meu Deus, como é que eu estou lembrando desses versículos, eu estou citando esses versículos, eu também não estou bem. Não é assim que às vezes a gente fica? E aí eu olho para Jesus na cruz do Calvário, pregando, o povo achincalhando ele dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Eles não sabem o que falam. Quem está entendendo isso, por favor? Todo arrebentado, cansado, ombro deslocado, uma coroa de espinho, já debocharam dele, já cuspiram nele, já bateram nele. Aí ele está lá na cruz e tem sabe, falando: cara, se tu é o filho de Deus, tira a gente daqui. Ainda debochando, duvidando dele, e o outro dizendo: rapaz, tu não sabe o que fala, cara. Esse camarada é um justo. E eu vejo ele abrindo quem está entendendo, diga amém, por favor. Eu vejo ele abrindo a porta da salvação para aquele bandido na cruz, que até alguns segundos ele estava pensando: caramba, acabou para mim. Minha vida acabou aqui pelos meus atos, pelos meus pecados, porque assim isso vai chegar um dia para todo mundo, irmão. E aí ele demonstra total arrependimento, ele demonstra total interesse em Jesus. Ele se apresenta para Jesus e diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconhece Jesus como rei, como Messias, como Senhor, como Salvador. E o Senhor vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que privilégio, irmão. Que privilégio, porque a religiosidade não faz a gente enxergar isso. A religiosidade, se deixar, faz a gente enxergar que só quem é o que faz a obra, só o crente que está ali apresentando, sabe, tá santinho diante de Deus, só esse vai ser salvo. Mas o camarada que está com o fuzil na mão lá, ele vai tomar um tiro, vai agonizar, e as pessoas vão dizer: esse aí vai para o inferno. A gente não pode decidir a vida de ninguém. Quem sabe disso é Jesus. De repente esse camarada ouviu, de repente esse camarada é um desviado, e com certeza esse camarada tem alguém orando pela vida dele. Na Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu não estou afirmando que a tua oração vai salvar ninguém, não. Eu estou falando que ela vai ser ouvida. Ouvida ela vai.
Porque não depende só da tua vontade e do teu querer, depende da pessoa a quem você está orando. A decisão ela vai ser sempre do homem. Então, quando eu me deparo com esse outro texto de Eclesiastes 7,14, no dia da prosperidade, goza, Deus está falando, aproveita, quando chegar o carro novo, ri sim. Quando chegar a casa nova, adora sim, glorifica. Quando chegar, sabe, a roupa nova, quando chegar o trabalho novo, a promoção, quando chegar a cura, quando chegar as bênçãos, glorifica. Mas no dia da adversidade não murmura, não reclama, não chia. A gente tem um texto na Bíblia muito forte, que parece que virou um jargão. Aliás, vários textos na Bíblia parece que viraram jargão. A Bíblia diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em... Porque eu só sou verdadeiro quando eu estou gozando do bem, mas quando está a adversidade eu não sou verdadeiro. Abra sua Bíblia em Jó. Jó capítulo 1. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Jó capítulo 1. Acho que eu passei aqui. Eu vou ler 3 versículos com vocês. Diz assim, Jó capítulo 1, verso 1. Todos acharam? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E ele era, repita comigo, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vem comigo no verso 8. Verso 8 vai dizer: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó? Porque ninguém, repita comigo, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que desvia-se do mal. Segura aqui. Primeiro, a Bíblia vai relatar no verso 1 que existe um homem fiel. Vou ficar na palavra fiel. E no verso 8, a Bíblia vai repetir as mesmas qualidades que foram dadas de Jó no capítulo 1. Só que aqui no versículo de número 8, é Deus em comunicação com Satanás. A Bíblia vai dizer que Satanás está a rodear a terra, né? Procurando o que fazer, né? Vai se apresentar diante de Deus. E Deus, sabendo qual é a intenção de Satanás, porque Deus sabe qual é a intenção dele comigo e contigo. Quem está entendendo, diga amém. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, Satanás, ele está fazendo isso comigo e Deus não está vendo. Não, Deus já até sabia o que ele ia fazer e Deus está permitindo, porque Deus quer saber como você vai lidar com isso. Porque a gente pede para livrar e Deus livra, mas Deus quer saber como é que está o nosso comportamento diante. Senão ele não falava vigiar e orar. Ele só falava orai. Sim ou não? Era só Deus, Jesus falar: ó, vocês só oram, não precisa vigiar não. E a ordem é vigiar e orar. Fala para o irmão que está do teu lado: a ordem é vigiar e orar. Porque tem gente que ora muito, mas não vigia nada. Tem gente que vai muito para monte, tem gente que ora, tem gente que entra em campanha e sai de campanha, tem gente que entrega muito rolo, tem gente que tem até visão, mas não vigia nada. E Deus fala para vigiar. Quando a gente está vigilante, por que Deus manda vigiar? Porque Deus está falando: preste atenção nas armadilhas. Porque Satanás, ele nunca vai te pegar de uma hora para outra. Ele vai chegar e vai te pegar. Nunca vai fazer assim. Ele vai sempre... A Bíblia diz que ele está ao derredor. Ele está
rodeando, esperando uma oportunidade, esperando uma brecha. Aí tu dá um mole aqui, ele, deu mole ali. Aí ele já vem pra cá, ó. Aí já começa, aí as reuniões da madrugada dos demônios. Ó, agora tu vai pegar o malandro lá nessa parada aqui. Aí ele começa a enviar os demônios. É assim que funciona. Por isso que Deus está falando, vigia. Qual é a função de um vigia? Quando ele está guardando algo. É de posição de sentinela, ficar olhando de longe. Olha lá o inimigo vindo lá. Eu já vi. Por isso que alguns crentes falam, quando está alguma coisa, o negócio está estreito, alguns crentes falam, já te vi aí, Satanás. Por que o crente fala isso? Porque ele está em vigilância. Aí a oração dele tem efeito. Porque ele está dizendo para Deus, Jeová, o Senhor já me mostrou, eu já vi, ele está vindo lá. Agora eu vou orar. Amém ou não amém? Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Tu soma primeiro, diminui depois. Mas na Bíblia não, vigia. Fala para o irmão que está ao teu lado, vigia. Amém? Então, Satanás ele está se apresentando. E agora, Deus vai falar para Satanás. Está vendo? Verso 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu ao meu servo, Jó. Aí, olha o que Deus vai falar. Ninguém há na terra semelhante a ele. Em outras palavras, está dizendo para Satanás, igual esse camarada não tem ninguém. Esse camarada é diferenciado, Satanás. Quem está entendendo? Aí Deus vai continuar dizendo, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. As intenções de Jó é sempre de agradar a Deus e se desviar daquilo que pode, de alguma forma, tirar a presença de Deus dele. Desviar do mal. Eu até senti vontade de xingar, mas não vou xingar. Eu até queria que fosse para o inferno, mas não sou eu que decido isso. Quando aqueles que te perturbam, tu lembra? Aqueles que te perturbam lá no teu trabalho, lá onde é que tu estuda, aqueles que debocham de você, dá uma vontade, tinha que ir para o inferno, mas não posso. Tinha que morrer, tirou a vida daquela criança, estrupou, matou. Isso tinha que morrer, mas eu não posso. Desviar de toda a intenção do mal. Porque Jesus ele vai dizer que veio para dar vida, e vida com... Ele veio para dar vida. E o dono da vida está na minha vida e na tua vida, sim ou não? Então eu não posso desejar mal. Você está na minha vida. Estão entendendo isso? E Jó está quietinho. Aí começa o reboliço na vida de Jó. Jó perde tudo. Perde a fazenda, perde o gado. Jó perde os filhos. Jó fica doente. Aí agora eu vou acelerar o livro de Jó. Jó fica doente. Aí vem a mulher de Jó. A única esperança de Jó é que aquela mulher colasse do lado dele e trouxesse algumas palavras de conforto. Mas aquela mulher vai dizer para Jó, rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como se não bastasse, chega 3 amigos de Jó. Porque 3 amigos que vieram para Jó, se viesse inimigo, acho que ia ser menos pior. E começa a dizer, caramba, cara, tu deve ter cometido algum pecado, tu deve ser ruim, para acontecer o que aconteceu na tua vida. E passa-se 37 ou 38 capítulos, mais ou menos, só eles marretando, Jó. Tu fez alguma coisa, cara. Cara, tu pecou, tu fez alguma coisa. Até que Jó dá um estalo. E ele vai dizer que o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó vai dizer que ele se arrepende. E que o desejo dele é que ele voltasse ao pó, da onde ele veio. Eu quero falar algo para a igreja aqui nessa noite. Para de se apegar em coisas, porque quando tu chegou nessa terra, tu veio pelado, irmão. Até o cordão umbilical que era teu e da tua mãe foi cortado. Deus está falando aqui nessa noite. Só o sangue, né, irmão? Então, a gente quando morrer não vamos levar nada. Fala pro irmão que está do teu lado, tu não vai levar nada.
Ei, fala para o irmão que está do teu lado: tu não vai levar carro, tu não vai levar casa, tu não vai levar tudo aquilo que te faz gozar nessa terra, tudo aquilo que te traz alegria nessa terra. Deus está falando, não vai levar nada. Irmão, não é o meu não tem alarme. Tem certeza que é meu carro? Não é o meu. Tem certeza que é o meu? Verifica se é o meu. Amém? É o meu mesmo? Então Jeová botou um alarme nele, porque aí não tem. Glória a Deus. Então, a gente vai partir para essa terra e não vamos levar nada. Então a gente não tem que se apegar. O verso 20 do capítulo 1, ele vai dizer assim, verso 20 do capítulo 1: e disse Jó dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, ele está começando a dizer que tudo que ele adquiriu, a Bíblia diz que Jó era rico, tudo que ele possa ter adquirido, ele não ia levar nada. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. O problema é que nós não vivemos assim. A gente se apega a coisas, a pessoas, a gente se apega a cargos, a gente se apega a posições. Quando eu falo a gente, eu falo homem. O homem se apega a muitas coisas, e principalmente nos dias de hoje, se apega a muitas coisas. Romanos 8:28 vai dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir, nós temos um propósito nessa terra. E dentro desse propósito nessa terra, nós somos chamados. E todas as coisas elas vão colaborar. Eu quero falar algo aqui para você que muitos pregadores não gostam de falar. Irmãos, a cura, ela contribui, amém ou não amém? A porta aberta contribui, amém ou não amém? E por que a morte não contribui? É para pensar, irmão. Por que todo o benefício que Deus pode nos dar, que Jesus pode nos dar, ele contribui? E por que as perdas não contribuem? É por aí, irmão. É por aí. E a Bíblia é muito clara, porque todas... E o Paulo está dizendo, e sabemos. Ele está dizendo, sabemos. Ele não está dizendo, não, Deus falou, não. Ele está dizendo, sei, Deus já falou e eu sei. E sabemos que todas as coisas contribuem. Deixa eu falar algo aqui para você. Você caiu em algum momento. Você estava na mão de Satanás em algum momento. Contribuiu, porque Jeová foi lá te resgatar. O testemunho do Douglas contribui. Não é porque Deus é ruim. Não é isso. É porque tem um propósito, irmão. O meu casamento é um propósito, a minha casa é um propósito, o meu chamado é um propósito, a minha vida profissional foi um propósito. Eu não queria ir para aquela empresa, eu queria ir para uma outra empresa. E Deus me empurrou para ali, eu falei, eu não quero trabalhar aqui, isso aqui parece um quartel. E os caras, vêm para cá, e eu fui por causa do dinheiro. Só que tinha algo maior lá me esperando. Aí tinha um homem de Deus lá que investiu na minha vida, que insistiu 2 anos, e me trouxe para o Evangelho, e para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui agora, glorificando a Deus, pastor. É propósito. Lá eu perdi minha família por um tempo, me separei, lá eu fiquei a ponto de ser mandado embora, lá muita gente não gostava de mim, mas teve que me engolir, estou igual um zagalo. Foi propósito. E hoje eu estou aqui. E continua sendo um propósito. Até o dia que Jesus fala assim, está na hora de você subir, meu filho. Aí acabou o propósito. Na terra. Acabou o propósito. E todas as coisas contribuem.
A doença contribui. Deixa eu sair daqui, porque se eu ficar aqui... Aí a gente vai em Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro está doente. E aí, Jesus, em vez de chegar durante 3 dias, chega no 4º dia. Não vou entrar nesse mérito. Para tirar toda a possibilidade do homem, porque no costume judaico eles velam a pessoa 3 dias, porque acredita que Deus vai ressuscitar. Jesus chega no 4º. Ele já está enterrado, já túmulo fechado. Aí ele chega. Aí as meninas, se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Só que aquela morte contribuía. Quem está entendendo, diga amém. Aí é o que eu sempre falo para todo mundo. Deus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Foi uma bênção, não foi? Só que Lázaro morreu de novo. Quem está entendendo isso? Porque para se chegar ao Senhor tem que morrer, irmão. Então acostuma, enquanto você tem vida, a morrer todos os dias. Morre todos os dias, morre todos os dias. Para quando chegar a verdadeira morte, verdadeiramente a morte, você já sabe para onde você vai. Você já tem destino. Fala para o irmão que está do teu lado, tu tem destino, irmão. Porque você aceitou Jesus um dia e agora você segue o mestre. O mestre falou, aquele que quiser seguir após mim, ou seja, ele está andando. Largue, sabe? Largue tudo. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e me siga. Então eu tenho um destino. Que destino é esse? Jesus. É Jesus que eu tenho destino. E no meio desse processo, todas as coisas contribuem. Por que contribui? Jesus está no céu ou não está? Jesus está à destra do Senhor ou não está? Mas ele não morreu? Jesus não morreu, igreja? Então dentro do processo de Jesus também não perdeu a vida? Ele não ressuscitou ao 3º dia? E quem crê que vai ressuscitar e vai estar com ele também? Então, a gente tem que entender isso. Então o ano de 2020 tem sido um ano de muitas perdas. E às vezes a gente fica, sabe, não pode falar na live não, o nome do negócio não, né? Eu vou falar que se dane, Covid, e Covid, que está morrendo muita gente de Covid. Irmão, Jesus deixou isso acontecer. O Senhor deixou isso acontecer, irmão. E qual é o recado, pastor? O recado é se volta para ele, irmão. Deixa eu falar algo aqui para você. Se tu não teve, ou teve e está vivo, glorifica. É prosperidade, goza do bem. Porque ainda estamos no meio da diversidade. É uma diversidade mundial, sabe? Isso aqui não é que Deus está chateado com o Brasil, não. Deus está chateado com o homem na terra, como teve na época de Noé. E Deus está chamando todo mundo para o estreito. Deus está chamando todo mundo. Chega de ser o crente meia boca, irmão. Chega de ficar vivendo por viver. Sabe, tá igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É assim que o Zeca Pagodinho canta isso? Fala para o irmão que está do teu lado. Para com esse negócio. Fala para ele, para com esse negócio de deixar a vida te levar, irmão. Porque o dono da vida é Jesus. E ele te dá conselhos, ele te dá orientações, ele te dá um destino, ele te dá projeto. Então eu tenho que aprender a ouvir as direções dele. Não deu certo isso aqui, agora eu vou fazer outra coisa. Agora não deu certo isso aqui, agora eu vou fazer outra coisa. Sabe, Deus falou muito comigo nesse final de semana. Meu Deus, eu tomei uma burdoada no sábado. Deus falou claramente comigo, muda o foco. Eu vou repetir, muda o foco. Sabe por que Deus está falando isso? É porque a gente está vivendo assim. Não sei, isso aqui. Não, agora eu quero isso. Não, agora acho que eu quero aquilo. Deus está falando, ei, o foco ainda sou eu. Quem está entendendo? Porque é nele que tu encontra resultado. Eu vou repetir que eu acho que tu não entendeu. Os resultados da tua vida é em Cristo que tu vai achar. Não é no homem, não é no mundo, não é nas coisas, não é nos bens, não é nas situações. É em Cristo. É em Cristo que você vai achar a direção e a resposta. O foco é Ele.
Nunca mudou. Então, queria que você se levantasse. Eu vou encerrar uma leitura aqui para você. Eu vou encerrar a mensagem numa leitura. Ainda lá em Eclesiastes 7. Não precisa abrir não. Depois você medita. Deus me prendeu em Eclesiastes. Eclesiastes 7. Pode subir, minha esposa. Eu só vou fazer a leitura e vou encerrar a mensagem. Em Eclesiastes 7:1, vai dizer assim, eu vou lendo. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Olha o que a Bíblia está falando, não sou eu. Vou repetir o verso 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam a seu coração. Olha como é que é forte isso. Salomão está dizendo, é melhor ir no enterro, é melhor ir na casa que está de luto, do que eu ir numa casa onde aqui está dizendo, é melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete. Que ele vai dizer que ali se vê o fim de todos os homens. Ele vai continuar dizendo, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza o rosto se faz melhor no coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Por quê? Porque na casa do luto, o sábio vai trazer uma palavra de vida. Não é assim que acontece nos enterros? Sempre tem um pastor lá, né? Sempre tem um pastor. Aí o pastor traz uma mensagem, o irmão canta um hino, e aí ora, e todo mundo fica chorando, é uma choradeira, e aí vai dando uma palavra, e ali as pessoas vão fazendo reflexão, e Deus está falando, tu tem feito a reflexão da tua vida, porque ela vai chegar um dia, a morte vai chegar. Eu não tenho problema de pregar isso, porque tem pregador que não prega, todo mundo vai morrer um dia. E o que a gente tem feito com a nossa vida? Preso na terra, ou com a mente no céu? Aonde está meu coração? Onde está minha mente? É na terra ou no céu? Porque eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. Eu só estou aqui. Deus me colocou aqui. Deus me permitiu estar aqui. Mas eu tenho um destino. Eu tenho um lugar. E aonde está minha mente? Então ele continua dizendo, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor o longâmino do que o altivo de coração. Isso aqui, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não te apresses do teu espírito a irar-te, porque a ira abrigar-se no seio dos tolos. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tem gente que é assim, meu passado era bom, aquele tempo era bom, aquilo era uma maravilha, aquele tempo bom, agora está com Cristo, não é bom. Quem está entendendo isso, por favor, dá um glória. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor. Verso 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que se fez torto? Quem endireita, João Paulo? Só Deus. Quem endireita, minha esposa? Quem endireita quem está torto? E quem foi que fez torto? Jesus fez torto e ele endireita. Jesus instituiu. A pessoa tem uma vida torta, a pessoa tem uma vida complicada, mas foi Jesus que fez, foi Deus que fez, e é Ele que ajeita, é Ele que endireita. E só Ele pode, ninguém pode, o homem não pode, o esposo não pode, a esposa não pode, o filho não pode, ninguém pode. Só Ele pode. E aí ele entra no verso 14, no dia da prosperidade, goza do bem,
Mas no dia da adversidade, considera. A pastora Natália falou aqui. Tivemos 2 perdas em 2 dias, menos de 24 horas. Domingo, segunda-feira, na hora do culto, recebemos a notícia do falecimento do nosso irmão Ricardo. Aí chega hoje, nós recebemos o falecimento da mãe da pastora. A pastora Natália, segunda-feira, recebe uma notícia horrível, veio arrasada dentro do carro. Morreu um rapaz de 37 anos. Não foi pela morte do rapaz, não, foi como ele morreu. O pior foi como ele morreu, não foi a morte dele. A negligência, a falta de amor. E como prega num mundo desse hoje? Quem está entendendo isso, por favor? Como prega hoje? As pessoas preocupadas, quem rouba e quem não rouba. As pessoas abrindo as suas bocas para dizer, isso é ladrão, o fulano é ladrão, o Beltrano é ladrão. Uma tremenda hipocrisia. Vivemos numa terra hoje de pessoas que só querem se dar bem, de aproveitadores. Vivemos num período de aproveitadores. E aí eu pergunto, como é que prega aí? E eu falei para o Senhor, como é que prega? E as pessoas estão morrendo, Senhor. E essa doença não vai embora, Senhor. E a briga pela vacina. Não, essa vacina pode. Não, essa vacina não pode. Não, vem da China, não quero. Eu também não quero, não. E vem não sei de onde. E fica essa briga, sabe? Mas aí a pergunta, quem está pregando? E Satanás aproveita essas oportunidades todas de fraqueza, de conflito. Isso é conflito. Eu queria achar a palavra, conflito, porque todo crente vive um momento de conflito. E Satanás aproveita esse momento para enfraquecer. E aí, eu vou encerrar a mensagem aqui nisso. Ninguém quer vir mais para a igreja. Sabe, o shopping é mais importante, o churrasco é mais importante, sabe? A convivência com as pessoas lá fora é mais importante. E a igreja vai ficando de lado. A igreja não vai salvar ninguém. Deixa eu falar algo aqui para os irmãos. O Ministério Profético Famílias em Cristo não vai salvar ninguém. É você que se salva. Salvação individual. Ela nunca foi coletiva. Salvação individual. Mas se eu tenho a oportunidade de vir aqui adorar a Deus, já recarregar minhas baterias, e eu faço pouco caso disso, como é que tem sido a minha vida também dentro de casa? Tenho buscado em casa, isso serve para mim também. Como tem sido meus propósitos de oração dentro de casa? Será que eu tenho orado pelo próximo? Quem está entendendo isso, por favor, diga amém. Precisamos rever conceitos. Eu vou falar algo aqui, irmão. 2021 vai entrar com essa praga dessa doença de novo. Mas como a gente vai lidar com isso? 2020 vai entrar com os preços altos das coisas no mercado. Está tudo caro, combustível está caro, eu sei. Mas como você vai lidar com isso? Porque tem momentos na minha vida e na tua vida. Eu falei hoje para uma missionária no Facebook, eu falei para ela, minha filha, eu não quero mais ficar falando de política, eu vou ter que orar, porque está difícil. Eu falei para minha esposa, filha, eu vou cancelar meu Facebook, porque eu não aguento mais ver hipocrisia. Ela falou assim, tu vai fazer o quê? Eu falei, eu não estou aguentando mais. Aí Deus falando comigo, para de neurose, vai orar. Para de ser cabeçudo e vai orar. Para de ficar olhando para as circunstâncias e olha para mim e vai orar. E Deus está falando para a igreja nessa noite, vai orar. Começa o ano de encerra 2020 e inicia 2021 orando mais, clamando mais, buscando mais. Que é isso que a gente precisa. Põe a mão no seu coração, quero fazer uma oração. Pai querido, debaixo dessa mensagem eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é muita misericórdia sua, é muita misericórdia sua para com o teu povo. Nós entendemos e compreendemos esse amor quando a gente se depara com os nossos comportamentos, com a vida a qual nós temos levado, e nós, quando chegamos diante da sua presença, nós conseguimos sentir esse amor que o Senhor tem para conosco.
Pai amado, muito obrigado pela essa permissão de cearmos com o Senhor, de termos esse privilégio, de ter essa porta aberta, de ter essa igreja, Deus Santo. Pai, obrigado pela família que o Senhor nos deste, obrigado, Deus Santo, pela saúde, pelos livramentos, muito obrigado, porque o Senhor tem, Pai amado, feito maravilhas no nosso meio, não tem faltado pão, o Senhor tem nos dado roupa para vestir, temos tido comida, temos tido água para beber, o Senhor tem zelado por nós todo o tempo. Portas estão se abrindo, Senhor, outras fechando, mas em todo o tempo a tua mão está diante de nós. Perdoa as nossas queixas, as nossas murmurações, perdoa os nossos comportamentos, Deus Santo, muitas das vezes desagradáveis diante de ti. E obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Nos permita, Senhor, todos os dias adentrar na tua presença. Nos permita adorar a ti, que é o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Pai querido, nós não estamos aqui te pedindo para que o Senhor venha nos abençoar, porque já somos abençoados, porque temos a ti nas nossas vidas, temos a ti na nossa casa, temos a ti, Pai amado, nos nossos corações, temos a ti nesta igreja, Senhor. Muito obrigado por isso. Nos leva, Deus Santo, todos os dias, aonde o Senhor quiser nos levar. Nos direciona, Pai amado, dentro do propósito ao qual o Senhor tem colocado diante de nós. Nos fortalece, porque só o Senhor pode trazer força para cada um de nós, para que possamos superar todas as dificuldades que se levantarem, Deus Santo. Porque o Senhor está conosco todos os dias. E a igreja diga amém, aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Os diáconos aqui na frente. Vamos estar servindo essa ceia, última santa ceia do ano. Glória a Deus.